sabe que a MMF, ela nasce já como uma empresa muito diferente das demais. A MMF não foi idealizada por mim, o idealizador da MMF é o Ricardo, e o Ricardo me convida para ser um dos 3 sócios, com 33%, né, com 1/3 da empresa, e para ser a cara da empresa. Então eu vou para o mercado sendo um sócio fundador negro, sendo um dos únicos na área, né? Eu conheço nenhum outro sócio de empresa de projeto, de infraestrutura. Conheço sim, construtora, empreiteira, conheço, tem alguns colegas, alguns pares negros. Então a gente já começa um pouco diferente. Quando a gente começa a ter alguma visibilidade, eu vejo que os meninos pretos de engenharia começam a olhar para o trabalho que eu estou realizando lá e mandar currículo. E aí a gente tem, nós já falamos um pouquinho do Douglas aqui, o Douglas entrou para ficar 5 meses. E aí ele entra num projeto bastante importante para nós e tá lá há 5 anos e virou sócio. O Ricardo, ele olha para essa oportunidade do Douglas e enxerga o seguinte, esse cara deu a vida aqui. O Douglas é um homem preto. O Douglas é um homem preto retinto. Então o Ricardo olha e fala, esse cara teve uma oportunidade que ele não teria em outros lugares, ele deu a vida aqui. E o resultado para a empresa foi fantástico. E a partir disso, o Ricardo entra nessa caminhada também. Mas ele não entra com o propósito só da diversidade. Ele entra com o propósito de quê? De você dar oportunidade para quem não tem oportunidade, traz resultado. E a partir disso, a gente constrói lá uma máquina de gente incrível de trabalhar. Uma máquina no sentido que ninguém me interprete mal, no sentido de pessoas boas, né? Sim, que trabalham lá e que estão lá aproveitando essa oportunidade, porque uma pessoa que não tem oportunidade não sabe quando ela vai ter outra. Então hoje a gente tem lá o Douglas, que é um sócio novo, preto, nós temos a Laudeli, que é a nossa coordenadora, que é a primeira, olha só que interessante isso aqui, nós estamos em Campinas, a Laudeli é a primeira engenheira negra formada na Unicamp, a Laudeli. Então a Laudeli tá lá, legal, cara, né? A Laudeli tá lá conosco, cuidando, engenheira civil, cuidando da gente por opção dela, né? Ela poderia ter ido para qualquer empresa quando ela resolveu mudar, fazer essa transição de carreira, mas ligou pra gente e resolveu estar lá conosco. E aí eu tenho lá vários jovens, né? Eu tenho poucas meninas pretas lá ainda engenheiras, mas eu tenho vários jovens que estão lá. Então hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a MMF proporcionalmente, percentualmente, é a empresa mais preta do Brasil. Que legal. E também somos geridos por mulheres. Além da Laudeli, nós temos a Fernanda, que é a nossa sócia, nós temos a Lin lá, que é uma liderança dentro da empresa também, a Lin é chinesa, né, que tá lá, tá no Brasil desde criança, mas também toca aquele escritório. Então as mulheres estão lá, dando resultado, trabalhando, mudando, ajudando a construir o Brasil. E a gente tem muito orgulho disso. Que legal, né? Você vê que a abertura disso, né, Luciano? Vocês com a maturidade de perceber que isso tem um poder, o poder humano, né, das pessoas que hoje não têm muita oportunidade, porque o Brasil é um país preconceituoso em várias questões. Quando você coloca, porque a gente está falando de pessoas, independente de cultura, de raça, etnia, de credo, de qualquer situação. Quando você olha uma pessoa e você vê o valor dela, como vocês viram de várias outras pessoas, você vê como a empresa cresce, a empresa se desenvolve, a empresa é um ambiente muito, com certeza, agradável de trabalhar, um ambiente respeitoso, né? A empresa ganha muito com isso, né? O CNPJ, ele vai ter muito mais longevidade porque as pessoas se conectam de uma forma muito mais profunda, né? Eu recebi um feedback muito bacana do Vitor Prata, que trabalha com a gente lá, um projetista. Ele estava conversando com uma amiga dele, preta, que é gestora numa grande empresa, e ela estava falando para ele dessas dores de preconceito, de racismo. E aí ele falou, pô, meu chefe é um negão, que é o Luciano. E lá na MMF, cara, eu sou esse cara tatuado com uma tatuagem na cabeça, sou todo tatuado, e eu só sou o Vitor. Na MMF as pessoas só são. Esse foi, sem dúvida, o melhor feedback que eu já recebi na vida, assim, do ponto de vista de você ver, enxergar algo que você acredita funcionando, você só ser você, né? É isso que a gente espera lá na empresa. Sem julgamento, né, meu amigo? Sem julgamento.